Você já ficou feliz sabendo que algo deu errado para outra pessoa? Ou então quis que algo desse errado para outra pessoa? Ou então ficou pensando, porque outra pessoa consegue, porque as coisas dão certo para os outros e não dão certo para mim. Isso te deixa angustiado e muitas vezes podem até fazer com que você se sinta culpado por estar triste por outra pessoa estar feliz, né? E você ficar mal por ver outra pessoa bem. Não de forma aleatória eu estou falando aqui, mas por exemplo, quando você está buscando muito algo profissional, amoroso, e aí você vê que outra pessoa que não tem o seu esforço, que não tem as suas qualidades, que não tem as suas virtudes, consegue conquistar aquilo que você está buscando. Como por exemplo, um emprego que você busca muito, e aí você vê outra pessoa que talvez seja menos preparada que você, ou que se dedicou, estudou menos que você, e conseguiu alcançar aquele emprego. Uma pessoa que você ama, que você gosta, que você tenta agradar, que você tenta ser virtuoso por essa pessoa, mesmo assim ela escolhe outra pessoa que não é tão virtuosa como você. Ou até no esporte, em que você está treinando, está se dedicando para conseguir uma vaga no time ou alguma coisa assim, e outra pessoa que não é tão dedicada quanto você consegue. E aí você pensa, por que as coisas dão certo para outras pessoas e não dão certo para mim? Você já pensou nisso? Se você já pensou nisso, esse vídeo é para você. Então eu já peço que você curta o vídeo e mande para alguém para a gente conversar um pouco sobre isso. Como eu já falei em outros vídeos, aqui eu não dou um passo a passo, exatamente um ponto a ponto do que você deve fazer para lidar com essa situação. Mas eu faço uma conversa com você para que isso gere reflexões e você consiga chegar a conclusões que podem mudar a sua forma de pensar. E mudar a forma de pensar é essencial para que a gente consiga atingir o ponto de não passar por essa situação, porque é desagradável. E é compreensível que faça com que você se sinta culpado também por estar passando por isso, né? Você sente raiva primeiro, tristeza e raiva misturado, e aí depois você sente um pouco de culpa porque, caramba, será que eu sou uma pessoa ruim? Será que eu sou uma pessoa invejosa? Eu não quero isso pra mim. O que acontece? Primeiro de tudo, a gente tem que definir o que é inveja. Inveja é você não querer que uma pessoa tenha algo. É você querer que ela não tenha. Então, por exemplo, você pode pensar, eu vejo uma pessoa bem sucedida e eu quero ser como ela. Isso é inveja? Ou então, eu vejo uma pessoa com um tênis bonito e eu quero ter o mesmo tênis. Isso é inveja? Não. Quando você tem um exemplo de alguém do qual você busca para se inspirar, eu quero ter o corpo dessa pessoa, então eu vou treinar para ficar igual a ela. Será que isso é inveja? Não é. Você busca alguém como um espelho para você, e aí você se inspira nela. Todo mundo faz isso em alguma medida. Em alguma medida tem pessoas que você admira mais do que outras, esteticamente, intelectualmente, né, a forma de se vestir. Tem pessoas que você se inspira mais do que outras, e aí você vai moldando o seu estilo, tanto o seu estilo de pensamento quanto o seu estilo de se vestir, baseado nas pessoas que você convive. Quando eu era criança, eu queria me vestir igual personagem de desenho animado, por mais que aquilo não tivesse nenhum apelo estético, que não fosse bonito, mas era quem eu me inspirava na época. Então assim, em algum nível, em algum grau, você se inspira em alguém. Isso não é ruim. Você querer algo que outra pessoa tem, sem que para isso a outra pessoa tem que perder isso, isso não é inveja. Porque isso é algo bom. Algumas pessoas chamam isso de inveja branca, mas isso na verdade não é inveja. Não existe inveja branca. Existe inveja, que é você querer que uma pessoa não tenha algo, e existe se inspirar, que é você ver alguém com algo que você gostaria de ter, você gostaria de conquistar. Por exemplo, uma vez, quando eu estava no colégio, eu fazia handebol, e eu me dediquei muito para conseguir uma vaga no time, e uma pessoa que não treinava conseguiu essa vaga no meu lugar por causa da idade. Eu era mais velho e não podia mais participar. Aquilo me deixou muito mal, porque poxa, eu treinei tanto, me dediquei, eu mereço muito mais que ele, do que não tinha treinado, né? Mas o que é isso de merecimento, né? Como é que eu vou dizer exatamente quem merece o que, né? Eu não tenho acesso total a todas as coisas para dizer isso. Enfim, é muito importante que a gente se coloque no lugar
de entender que algumas coisas vão acontecer para o nosso bem e outras coisas vão acontecer que são desfavoráveis para a gente, mas não significa que a vida está sendo injusta com você. Esse é o ponto principal da ideia que eu quero passar, que é quando você adota uma visão de mundo do qual você está sempre sendo injustiçado, isso vai fazer com que você fique cada vez mais deprimido. Imagina só, qualquer pessoa que você conhece, imagina a pessoa mais confiante que você conhece, imagina ela pensando assim: a vida é muito ruim comigo, eu sofro demais, eu sou muito azarado, eu sou muito injustiçado, era para eu ser super bem sucedido, era para eu ter já casado, já era para eu ter filhos, já era para eu estar milionário, e eu não consegui tudo isso porque a vida foi injusta comigo e de forma desonesta me maltratou. Tem como uma pessoa, mesmo que ela seja confiante, pensar desse jeito e não ficar triste? Absolutamente qualquer pessoa que pensar desse jeito vai ficar triste. Então assim, não tem como você ter um sentimento como tristeza, raiva, e você querer diminuir o sentimento. O sentimento não é algo que você pode controlar, assim, né? Porém, tem estratégias que podemos fazer para que a gente não chegue nesse sentimento, e quando chegar, não seja algo tão forte, né? Você não fique tão deprimido assim. E como é que a gente faz isso? Controlando, não os nossos sentimentos, mas controlando. Eu não gosto da palavra controle, mas algo semelhante ao controle emocional seria um controle de pensamentos. Quando você consegue lidar melhor com o que você pensa, escolher alimentar os pensamentos mais assertivos do que alimentar pensamentos que vão te deixar mais deprimido ou com raiva, vai fazer com que você tenha uma vida mais leve. Eu vou dar um exemplo aqui. Como eu falei, inveja é quando você quer que outra pessoa não tenha aquilo. Então, por exemplo, eu vejo fulano com um carro. Não é que eu quero ter o carro, mas eu não quero que ele tenha. E por quê? Porque na minha ideia de vida, ele não merece ser feliz. É esse pensamento que a gente tem que ter cuidado. Quando a gente, por exemplo, eu tive um relacionamento com uma pessoa que me fez mal, então eu quero que ela se dê mal na vida. Eu quero que ela se lasque. Eu não quero ver ela feliz. Eu não quero ver ela num relacionamento saudável, formando uma família e tal. Não. Então, isso é muito comum. E é compreensível. Imagina só, uma pessoa te machuca e depois essa pessoa se dá bem na vida, é feliz, consegue conquistar as coisas dela. Isso pode incomodar porque é uma pessoa que te machucou muito. E aí, na nossa visão, a gente pensa: não, ela merece sofrer tal qual me fez sofrer. Porém, não existe pessoas que se dão bem na vida simplesmente assim, é feliz. A maioria das vezes que você tem essa impressão é porque você tem uma pessoa que você não gosta, porque te machucou, por qualquer outro motivo, e aí você acompanha ela no Instagram e, baseado nas coisas que ela posta no Instagram, você chega à conclusão de que ela é feliz e que ela é bem sucedida e que a vida dela é ótima. Mas é imprescindível que a gente leve em consideração no nosso julgamento duas coisas. Primeiro, as pessoas só postam coisas boas da sua vida no Instagram. Então, se as pessoas só postam as melhores partes da sua vida no Instagram, isso vai influenciar o seu julgamento. E segundo ponto, você não deve julgar a vida de alguém, se a pessoa é feliz ou não, porque você não tem como saber, a não ser que você esteja extremamente próximo da pessoa. E quando eu falo extremamente próximo, né? Eu conheço, tá? Minha mãe, minha filha, muitos cônjuges conseguem passar por anos sem saber exatamente o que está se passando com seu parceiro. Porque ser feliz é algo extremamente íntimo da pessoa. Então, por mais que você more com o seu cônjuge, você talvez não saiba exatamente o que ele está passando emocionalmente, porque é algo realmente muito íntimo. Então, você ficar triste porque viu uma pessoa feliz no Instagram da qual te fez mal é completamente irracional e é um pensamento desajustado, porque primeiro, no Instagram a pessoa só vai postar coisas boas. Em raríssimas exceções, as pessoas não postam a melhor parte da sua vida no Instagram. E segundo, por mais que realmente tudo que ela está botando ali seja verdade e ela não está ocultando as partes difíceis, isso não significa que por ela estar passando por um momento bom financeiramente, por exemplo, um momento bom amoroso, não significa que ela está feliz.
Porque as pessoas, na maioria das vezes, não sabem o que é felicidade. Provavelmente você não sabe o que é felicidade. Eu afirmo isso porque eu compreendo que a maioria das pessoas não sabe a diferença de prazer e felicidade. Você, por exemplo, sabe a diferença de prazer e felicidade? Eu acredito que por mais que você imagine qual seja a diferença, você muitas vezes já tenha confundido um com o outro. Então, por exemplo, quantas vezes você já ouviu essa frase aqui? Ah, deixa ela ir pra festa, deixa conhecer várias pessoas, se relacionar com várias pessoas, deixa ela ser feliz. Como se o fato de você ter muitos prazeres momentâneos vai trazer felicidade. Muitas vezes, além de não trazer felicidade, vai trazer outros sentimentos, como culpa, desgosto, desprezo. Então imagina só, é porque as coisas que dão prazer, quando a gente usa elas em excesso, de forma desmedida, aquilo vai gerar uma descompensação no prazer que a gente sente. É como uma droga. Se você usa, você vai sentir algo muito bom. Mas se você usa muitas vezes, a cada vez você vai sentindo menos aquele prazer. E você precisa usar mais. E você sente menos. E usa mais e sente menos. E usa mais e sente menos. Então assim funciona. Então, por exemplo, imagina uma sobremesa que você gosta muito. Todo mundo tem uma sobremesa favorita. Imagina comer ela, quão prazeroso é. Agora imagina você comer ela 10 vezes sem parar. Come e come de novo, e come de novo, e come de novo. Ela vai dar um prazer, mas vai chegar um momento em que você vai se sentir mal, vai se sentir empachado. Nossa, porque eu não era para ter comido tanto. Então assim, aquele prazer vai te fazer bem. Só que se você usa esse prazer de forma desmedida, ele vai trazer o sentimento contrário de prazer, que é aquele sentimento de desprezo, de angústia, de arrependimento, de por que eu fiz isso. Isso serve para a sobremesa, tal qual para outras coisas da nossa vida. Muitas pessoas pensam que vão ser felizes se tiver muito dinheiro, ou muito sexo, ou muita comida. Só que essas coisas vão realmente dar um prazer momentâneo para a pessoa. Mas isso eu garanto, não vai trazer felicidade. É claro que a pessoa pode ser feliz com essas coisas, mas não por causa delas. O que traz felicidade então? A felicidade não vem de prazeres momentâneos. Então assim, qualquer coisa que você decidir como prazer momentâneo, pensando que isso vai te dar felicidade, não é verdade. O que vai te dar felicidade é propósito. É você saber que está fazendo algo certo, digamos assim. Ou então você está no caminho de fazer algo certo. Então, vou dar um exemplo muito claro. Tem um psicólogo chamado Viktor Frankl, que foi para o campo de concentração. Porém, na época, antes dele entrar no campo de concentração, como ele era um psicólogo, já era famoso, ele teve a oportunidade de ele e a esposa irem para os Estados Unidos. Quando começou a questão do nazismo na Alemanha e tal, ele e a esposa poderiam ir para os Estados Unidos, ganharam as passagens para ir embora e se livrar do campo de concentração. Qualquer pessoa aceitaria esse presente de forma muito clara, né? Só que tinha uma questão. Se ele fizesse, os pais dele não conseguiram essa sorte. Então, se ele fizesse isso, ele teria obrigatoriamente que deixar os pais aqui no campo de concentração. Então ele pensa, eu posso ir com a minha esposa para os Estados Unidos, ter uma vida confortável, cheia de prazeres, não vou passar por nenhuma dificuldade de campo de concentração, porém, eu vou viver para resto da vida com a culpa de ter abandonado os meus pais lá. Se eu ficar, eu vou passar por situações horríveis, péssimas, assim, situações que é inacreditável quando você lê o livro dele, né, Em Busca de Sentido. Assim, as situações que ele passa no campo de concentração são coisas inacreditáveis. Eu vou passar por tudo isso, mas eu nunca vou me sentir culpado por ter abandonado os meus pais. E aí, as pessoas que não sabem a diferença de prazer e felicidade buscariam o prazer, nesse caso, que não é um prazer momentâneo, como um chocolate, sexo, dinheiro, mas um prazer momentâneo de conforto, tipo assim, eu não vou passar por nenhuma dificuldade física aqui e vou para os Estados Unidos, um país desenvolvido, vou ficar confortável e tal. Mas, caso ele tivesse tomado essa decisão de ter ido embora e ter deixado os pais, dificilmente, por mais que ele tivesse cercado de prazeres, cercado de conforto, dificilmente ele encontraria a felicidade, porque ele saberia que abandonou os pais, no pior lugar onde você poderia abandonar, né? Porém, se ele ficar, que foi o caso que ele ficou, e passar por tudo que ele passou, as coisas mais horríveis, eu até recomendo a leitura do livro, Em Busca de Sentido, ele fala com riquezas de detalhes, coisas que aconteciam no campo de concentração, assim, coisas que você pensa assim, não é possível que isso tenha acontecido.
assim, são tão horríveis que a gente passa a não querer acreditar que aquilo aconteceu, que realmente de fato aconteceu, e é extremamente chocante. Porém, ele foi para o campo de concentração sabendo que fez a coisa certa, sabendo que ele teve honra, sabendo que ele teve hombridade, coragem e foi fiel aos pais, digamos assim. Então, é muito importante que você entenda que a felicidade não é igual a prazer momentâneo. Muitas vezes eles são até opostos, como no caso do Viktor Frankl. Ele fez algo completamente oposto ao prazer momentâneo. Ele fez algo que gerou dor física, dor mental, fome, sede, trabalho forçado, frio. Mesmo assim, depois do campo de concentração, e aí no campo de concentração, ele encontra outros motivos de buscar sentido, conhece pessoas, as formas das pessoas pensarem, e no final ele vai, escreve esse livro e cria a logoterapia, que é uma abordagem da psicologia, que mostra que para você buscar a felicidade, para você ser feliz, você precisa de sentido, um sentido da sua vida, né? Eu estou fazendo isso com um propósito. É por isso que muitas vezes você sente felicidade não exatamente quando você conquistou algo, mas quando você está no caminho de fazer algo que você sabe que é a sua missão de vida. Mas aí você pode ter um emprego com uma remuneração ótima, mas que você não está ajudando ninguém. Na verdade, você está atrapalhando as pessoas. Vou dar um exemplo. Imagina só se te oferecem agora um emprego. Olha, nesse emprego você vai ganhar 1 milhão por ano. Você vai ter uma carga de trabalho bem baixinha, você vai ter tempo para aproveitar sua família e tudo mais. Agora sim, você vai nos trabalhos vender cigarro. Não, tudo bem. Isso vai ser bom para você, vai ter muito dinheiro, você vai poder aproveitar muitas coisas, vai poder aproveitar sua família, você vai estar quase completo. Mas você nunca vai estar completo sabendo que o seu trabalho está matando pessoas, está dificultando a vida de pessoas. Então, para que você seja plenamente realizado, é claro que é bom você ter um emprego o perfeito, o ideal seria que você tenha uma boa remuneração, né? Muitas horas livres e um emprego em que você sabe que você está ajudando as pessoas. Se você tem só 2 desses, você não vai estar completo. Porém, a maioria das pessoas não vão conseguir se sentir completas. Entretanto, o mais importante desses é o sentido. Porque por mais que você não ganhe bem, por mais que você não tenha muitas horas, mas você está fazendo algo que vai mudar positivamente a vida de pessoas, aquilo faz com que você acorde cedo. Então, como eu falei, por mais que a felicidade, o caminho da felicidade não seja aquele caminho lindo, com lindas árvores, plantas, flores, não, muitas vezes o caminho para a felicidade é um caminho difícil e árduo. E o caminho da depressão muitas vezes é mais bonito. Porque não, eu vou aqui ter muitas mulheres, ter muita comida, muito dinheiro, isso vai me deixar feliz. Não vai. Isso vai dar prazer momentâneo. Usar muitas drogas. Você já conheceu alguém que usou muitas drogas e foi feliz? Talvez ele seja feliz no momento que ele está usando, mas depois o nível dele cai completamente. Porque, por exemplo, uma pessoa normal, ela tem um nível de felicidade aqui, alegria e tristeza aqui, mais ou menos a variação é assim. Se você usar droga, a sua felicidade vai lá pra cima. Só que depois que você para, ela não volta pra cá, ela desce totalmente. Então, pra você voltar, você tem que usar de novo. E aí cai. E aí vai ficando assim. Então, assim que funciona. É claro que a droga, ela é muito simbólica quanto a isso. Porém, os outros prazeres momentâneos, em menor grau, né, num nível menor, apresentam essa mesma dinâmica. Por isso, para que você seja feliz, você tem que buscar um propósito para a sua vida. Então, quando você se pegar pensando que está triste porque outra pessoa está feliz, pense, eu não sei se essa pessoa está feliz. Provavelmente não está, porque a maioria das pessoas não está. E o que vai me deixar feliz não é ela triste. Se ela ficar triste e acontecer uma coisa horrível na vida dela, eu vou ter um prazer momentâneo tal qual comer um doce. Aquilo não vai fazer a minha vida mais feliz. Então, para que você seja feliz, você tem que buscar se concentrar em si. Vou dar outro exemplo. Imagina só que chega, onde você trabalha, chega um cara com um carro muito caro. Um carro assim que chama muita atenção. E aí um funcionário chega e fala assim, caramba, ele deve ter estragado a vida de muita gente para ter esse carro. Provavelmente essa pessoa é invejosa e vai ter uma vida mais triste. Enquanto isso, outro funcionário chega, caramba, o que é que você faz para ter esse carro? O que é que eu posso fazer para ter esse carro também?
Então, tipo assim, um se espelha no outro. Caramba, ele tem um carro legal e eu quero conquistar o mesmo carro que ele. O outro não. O outro nem quer o carro. Ele só quer que o cara não tenha. Porque a felicidade do outro incomoda ele, porque ele é deprimido, porque acredita que a vida é injusta com ele. A vida... falar sobre justiça da vida é uma coisa meio complexa, né? É algo que necessitaria de outro vídeo. Mas não espere que a vida facilite as coisas para você o tempo todo. Claro que pode acontecer, mas não acredito que seja prudente você contar com isso. Então busque se desenvolver, se inspirar nas pessoas. E quando você deseja mal para alguém, fala, não, eu não quero que ela se dê mal. Eu quero que ela aprenda o que ela deve aprender, por mais que isso sofra ou não. Isso gere sofrimento para você aprender e para você ser feliz. Para que você aprenda algo e para que você alcance a felicidade, é necessário que você passe por um processo de sofrimento. Então, ninguém é feliz de graça. Por isso, não vale a pena você se estressar, porque pessoas que você vê no Instagram estão mais felizes do que você. Busque o caminho mais difícil, muitas vezes ele é que vai te trazer felicidade. Esse foi o conteúdo do vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você mande essa reflexão para outra pessoa e acompanhe aqui o canal, que a gente está postando 2 vídeos por semana nessa dinâmica assim de reflexão. Tá bem? Um abraço, até o próximo vídeo.